Nesta terça-feira, dia 17 de fevereiro, uma declaração devastadora saiu de dentro do próprio STF, e ela pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre o carnaval político de Lula e o futuro das eleições de 2026. Assiste até o fim, porque a conexão que eu vou fazer entre o que foi dito pelo ministro André Mendonça, a briga explosiva no plenário do Supremo e o que está sendo sussurrado nos bastidores de Brasília vai te deixar de queixo caído. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e eu preciso te contar como tudo isso se conecta numa teia que envolve propaganda eleitoral, dinheiro público, crime de responsabilidade e uma briga raríssima entre ministros do STF, transmitida ao vivo para o Brasil inteiro. Vamos começar pelo que o ministro André Mendonça disse com todas as letras sobre a participação de Lula no Carnaval e o desfile da Acadêmicos de Niterói. Ele deixou claro que a Constituição não proíbe apenas a censura prévia. Ela proíbe censura. Mas, ao mesmo tempo, ele apontou 4 elementos concretos que fazem esse caso ser diferente de uma simples homenagem cultural. Primeiro, o homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Segundo, estamos em ano eleitoral. Terceiro, o Carnaval é uma festa de proporções imensas, com cobertura do Brasil e do mundo, com ampla repercussão social e midiática. Quarto, e esse é o ponto que poucos estão falando com clareza. Há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba, que decidiu homenagear um pré-candidato já anunciado. Recursos públicos. Dinheiro do seu imposto financiando palanque eleitoral em horário nobre na TV aberta. Mendonça foi além. Ele disse que o uso massivo de sons e imagens, faixas, letras, jingles que remetem à disputa eleitoral pode configurar, em tese, violação à paridade de armas, que é o princípio que garante que todos os candidatos disputem em condições iguais, sem que um deles possa usar a máquina pública para se promover, enquanto os outros ficam de fora. E ele lembrou algo fundamental. De acordo com a resolução do próprio TSE, número 236610 de 2019. Propaganda eleitoral antecipada não se caracteriza apenas pelo pedido explícito de voto. Ela pode ser inferida a partir de outros termos e expressões que transmitam a mesma ideia. Ou seja, não precisa de vote em Lula escrito no carro alegórico. Basta o contexto, as alas, os jingles, o número 13, a estrela do PT, as imagens de adversários encarcerados e a presença física do próprio candidato no meio da festa. E mais, Mendonça deixou claro que as consequências jurídicas possíveis vão muito além de uma simples multa eleitoral. Em tese, podem ocorrer ilícitos que demandam ressarcimento ao erário de recursos públicos aplicados com desvio de finalidade, prática de atos de improbidade administrativa por aqueles que financiaram essa atividade, e até crime de responsabilidade por parte das autoridades eventualmente envolvidas. Traduzindo para o português direto, pode estar havendo crime. Crime de verdade, com potencial de inelegibilidade, cassação de mandato e processo criminal. A ministra Carmen Lúcia, que conduziu a sessão, concordou com o raciocínio de Mendonça e disse algo que precisa ser repetido. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. Ela deixou claro que o TSE não está dando salvo-conduto a ninguém. O processo continua. A liminar foi indeferida, o que significa apenas que não houve intervenção preventiva antes do desfile acontecer. Mas o Ministério Público foi chamado para se manifestar. O processo está vivo. O cenário fático e jurídico pode se agravar. A Justiça Eleitoral está de olho. E quem entrou nessa dança, entrou sabendo, nas palavras de Carmen Lúcia, que parece mais areia movediça do que areia clara de praia. Quem entra, entra sabendo que pode afundar. Ela também foi direta ao dizer que o Estado democrático de direito significa a aplicação do direito a todos igualmente. Não pode haver tratamento diferenciado, nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse é exatamente o ponto que a direita vem repetindo desde que o desfile aconteceu. Se tornaram Bolsonaro inelegível por reunião com embaixadores e pelo 7 de setembro, usando a lógica de que houve abuso de poder político,
Então, o mesmo critério tem que ser aplicado agora. A lei tem que ser igual para todos, ou não é lei nenhuma. É poder. E o André Mendonça, que disse tudo isso com essa clareza toda, é exatamente o ministro que vai estar à frente do TSE em 2026, junto com o ministro Cássio Nunes. Ou seja, o homem que vai presidir a Justiça Eleitoral no ano mais importante da última década já deixou um recado. Ele enxerga o problema, ele nomeou os elementos, ele não fechou os olhos. A questão que fica é, quando ele tiver a caneta na mão, vai agir com o mesmo rigor? Vai aplicar a lei com a firmeza que o discurso sugere? Ou vai existir mais uma vez um Brasil com duas camadas de justiça, uma para a direita e outra para a esquerda? Agora eu preciso te contar sobre outra cena que explodiu dentro do próprio STF e que mostra como as tensões internas dessa corte estão no limite. Houve uma discussão acalorada, ao vivo, entre o ministro André Mendonça e o ministro Dias Toffoli, que foi um espetáculo constrangedor para o judiciário brasileiro. Os dois foram a vias de fato verbais no plenário. Toffoli acusou Mendonça de distorcer o seu voto, de colocar palavras onde elas não existiam. Mendonça respondeu que estava lendo o próprio texto do voto, fazendo a sua interpretação dentro do papel de relator. Toffoli chamou a conduta de Mendonça de desrespeitosa. Mendonça respondeu com frieza e firmeza. O clima foi de confronto direto entre dois ministros do órgão que deveria ser o mais respeitoso e equilibrado do país. E o pano de fundo dessa briga não é trivial. O caso em questão envolve precedentes sobre a atuação do Ministério Público, entrevistas durante operações e a aplicação do chamado tema 940 do STF. Mas o que torna tudo ainda mais relevante é o contexto maior. Dias Toffoli perdeu recentemente a relatoria do caso Banco Master Case, aquele rombo multimilionário que sacudiu o sistema financeiro, e a relatoria foi para André Mendonça. Ou seja, os dois estão do mesmo lado em assuntos sensíveis, mas claramente não se entendem. E a disputa por poder e controle de narrativa dentro da corte está cada vez mais explícita. Há rumores de bastidor de que, numa reunião reservada convocada pelo ministro Fachin, presidente do STF, para discutir a crise institucional, Dias Toffoli teria gravado as conversas com um dispositivo escondido no paletó e depois teria repassado o conteúdo para o portal Poder 360, que publicou trechos do que foi discutido naquele encontro fechado. E nessa gravação, o André Mendonça teria dito que o simples fato de Toffoli ter tido 5 ligações telefônicas com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não comprometeria a sua atuação como relator. Uma declaração que muitos interpretam como pano quente, como proteção ao colega, como sinal de que nem tudo que Mendonça diz em público reflete o que ele age nos bastidores. Essa é a questão que fica pulsando. O discurso forte e corajoso sobre carnaval e propaganda eleitoral que Mendonça proferiu em plenário combina com o perfil de quem, numa sala fechada, defende Toffoli das acusações ligadas ao Banco Master. Será que estamos diante de um ministro que vai realmente aplicar a lei de forma igual para todos, ou de mais um player do jogo que fala duro em público e negocia suave nos corredores? Essa pergunta não tem resposta hoje. A resposta virá com o tempo, com os processos, com os votos que ele vai dar no TSE ao longo de 2026. O que é fato concreto é o seguinte: o desfile da Acadêmicos de Niterói foi financiado com recursos públicos, foi articulado com a participação ativa de Lula e Janja, conforme declaração do próprio ator Paulo Vieira, que afirmou publicamente ter sido convidado pelos dois para interpretar o presidente no enredo. O próprio Lula foi a Sapucaí, desceu do camarote, entrou na avenida, caminhou entre passistas, cumprimentou todo mundo ao lado do governador Eduardo Paes, num ambiente inequívoco de comício. Escola inteira fazendo L, em horário nobre da TV aberta. Jingles com o número 13. Alas com nomes de programas de governo. Boneco de Bolsonaro encarcerado com tornozeleira. Família conservadora representada como lata de lixo. Evangélicos ridicularizados em público. E o presidente da República no meio disso tudo, sorrindo, abraçando, participando. Isso não é arte. Isso não é cultura popular. Isso é campanha eleitoral antecipada, com dinheiro do povo, transmitida em rede nacional, no ano em que Lula vai tentar se reeleger. E a diferença em relação ao que fizeram com Bolsonaro não poderia ser mais gritante.
Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade por uma reunião com embaixadores onde apresentou questionamentos sobre o sistema eleitoral. Por um discurso no 7 de setembro, tudo que o STF e o TSE classificaram como abuso de poder político. E agora, com um candidato que vai a Sapucaí, desfila, cumprimenta a multidão, com a escola inteira fazendo campanha por ele em horário nobre, o sistema vai fazer o quê? Vai olhar para o outro lado? Vai inventar uma distinção técnica para proteger o lado que lhe convém? O Brasil precisa acordar para uma realidade que está escancarada. Enquanto alguns políticos são destruídos por interpretações jurídicas elásticas, outros são blindados por interpretações convenientes. E o povo que paga a conta que financia com seus impostos os carros alegóricos, as fantasias e o palanque, esse povo não tem representação dentro dessas salas onde as decisões são tomadas, mas tem voz aqui fora, e está cada vez mais consciente. E há uma perspectiva que quero colocar na mesa porque ela é politicamente real e importante. Estamos a poucos meses de uma eleição em que, segundo pesquisas já divulgadas, Flávio Bolsonaro aparece competitivo no segundo turno contra Lula. Se isso se confirmar nas urnas, pode estar se encerrando não apenas um mandato, mas um ciclo de mais de 2 décadas de domínio petista sobre o Brasil. 24 anos, desde 2002. Uma geração inteira. E o PT não tem um nome forte para colocar no lugar de Lula. Sem Lula, o PT não tem projeto, não tem candidato, não tem futuro eleitoral de curto prazo. Essa janela está aberta. E o que acontece nos próximos meses, nas urnas do TSE, no STF, no Congresso e nas ruas, vai definir se ela fecha ou se o Brasil consegue finalmente virar essa página. Eu quero ouvir você. André Mendonça vai ter coragem de aplicar a mesma lei que derrubou Bolsonaro agora contra Lula? O carnaval político vai custar caro para o PT ou vai acabar em arquivamento silencioso? E você, acredita que 2026 pode ser o fim da era Lula e do PT? Ou acha que o sistema vai garantir mais uma vez a continuidade do mesmo poder de sempre? Comenta aqui embaixo sem medo. Deixa o like, compartilha esse vídeo com quem precisa saber o que está acontecendo de verdade. E se inscreve agora no Pátria 100. Filtro, porque aqui ninguém fecha os olhos para o que está na frente de todos nós.